Associação Internacional, que chama Out Now Leaderships, descobriu que o público LGBTQIAPN+, representa 7% do PIB brasileiro. E aí, o que a gente percebe? Que realmente as empresas sabem que é um público muito importante, bom, consumidor, estão fazendo produtos, estão fazendo serviços, mas no fim das contas parece que elas só querem a grana dessa galera, porque não estão fazendo nada em relação à causa, né? E a gente entende que, para ter representatividade e inclusão no ambiente corporativo, tem uma série de coisas ali que você precisa fazer. Não é só pegar o dinheiro dessa galera e ficar de boa. Você tem um monte de ações. Então, porque eles estão pegando o meu, viu? Então, né? Eu tô fazendo a minha parte. Vocês estão fazendo essa parte como consumidor? Então, mas, o que mais que eles estão fazendo, né? Então, eu acho que a minha primeira pergunta é: como que a gente consegue identificar uma empresa que está praticando esse pink washing, esse rainbow washing? Ou seja, que está com esse olhar só para o consumo desse público diverso, mas que, no fim das contas, não está contribuindo em nada com a causa. Dá pra gente identificar o que vocês entendem que são os critérios ali para você saber essa empresa é gente boa, essa empresa é mais ou menos, eu não vou dar meu dinheiro para esse tipo de empresa? Eu vou começar brevemente, porque o Del vai ter bem mais coisa para falar, com certeza. Mas eu acho que um dos primeiros sinais é quando a gente olha para dentro da empresa e as pessoas que são tomadoras de decisão, obviamente, são pessoas brancas, a princípio homens, héteros, cis. Talvez eu tenha alguma variação, mas vai estar dentro desse espectro. E aí a gente já entende que empresas que têm maioria de pessoas pretas, por exemplo, tem uma minoria na liderança, né? Principalmente empresas que têm operação, ou que têm de varejo, ou de indústria. Então, quando a gente olha em perspectiva quem de fato está dentro das estruturas de poder e ela continua vinculada a determinado grupo que historicamente detém o controle, enfim, é um sinal evidente de que essa empresa não está conseguindo ser coerente nem dialogar com o que ela fala. Só que esse é o caso da maioria das empresas. Então tem empresas que até têm programas legais, interessantes, genuínos, mas que ainda tem muita dificuldade. Outro dia mesmo eu estava num cliente que é uma startup, que é uma galera super legal, super good vibes, etc. E aí, nos grupos gerenciais, eu tenho várias pessoas pretas, eu tenho 2 ou 3 pessoas trans, etc. Mas, quando eu fui fazer o trabalho só com o pessoal que realmente lidera com as heads e com os heads da empresa, tinha 11 pessoas, 11 homens brancos, 2 mulheres brancas. Mesmo eles tendo casos legais de que um cliente, por exemplo, não queria, a ver com o que a gente estava falando no bastidor, e o cliente falou que não queria ser atendido por uma funcionária preta. E aí eles responderam para a empresa: essa pessoa não pode mais ser a nossa interface, porque a gente não trabalha desse jeito. E demitiram esse cliente. Quando deveria dizer: eu não vou querer um cliente como esse. Isso, mas eles falaram: olha, a gente não quer essa interface, não fala com a gente. Entendi. Isso. Eu achei que tinha sido o contrário. E o funcionário permaneceu. Isso, o funcionário permaneceu, perfeito, fizeram todo um trabalho, inclusive, específico com ela. Mas mesmo assim, quando a gente vai olhar em determinadas camadas, eu acho que isso fica bem evidente. O que você acha, Adel? Quais são os sinaizinhos ali de alerta quando uma empresa está praticando washing? Vamos lá, primeiro que eu vou tentar ser breve, que eu falo muito. Não, né? Então, aqui você pode... O microfone é teu. Vamos partir do seguinte princípio. Vamos falar primeiro de cliente. Uhum. Quando eu me lembro que eu comecei a trabalhar com atendimento ao cliente em 2009. E eu me lembro que ali, quando a gente teve o nosso primeiro treinamento inicial, escutava-se muito 2 frases. A primeira frase era: você precisa vestir a camisa da empresa. Uhum. E a segunda frase era: você tem que colocar o cliente no centro do nosso negócio. Uhum. E esse vestir a camisa da empresa e colocar o cliente no centro do negócio era de um marketing de mercado que fazia com que o funcionário daquela empresa, ele tinha que, primeiro, fazer com que o produto daquela empresa fosse enxergado pelo cliente como bom, independente de quem o cliente fosse. Só que, muitas das vezes, aquele produto ele não alcançava as outras camadas, né? Ele alcançava quem? Esse perfil que o Rafa acabou de trazer. Ele alcançava ali o homem, a mulher branca, né, cis, heteronormativa e por aí vai. E as outras camadas dos outros grupos não eram, né, representadas ou não tinham uma representatividade.
Só que quando a gente parte, né, ali pros movimentos, que começa a se ter visibilidade, você trouxe hoje um dado que foi só um recorte de um dos grupos minorizados. Exato. Né, o que são os grupos minorizados? São os grupos que não têm representatividade, seja ela social, política, né, dentro de qualquer movimento. E aí, quando você trouxe um que é do pessoal LGBTQIAP+, né, que é 7% do PIB. Isso a gente não falou de pessoas pretas que consomem. Que é muito mais, A gente não né? falou de mulheres brancas e mulheres pretas, que a gente precisa também dividir essa camada. Uhum. E por aí vai. Só que hoje, quando eu olho para as organizações, quando a gente parte ali a partir de, talvez dos anos 2011, 2012, foi quando começou a surgir o boom, né, das empresas olharem para a questão organizacional, de falar, peraí, quem é o meu cliente? Como que eu alcanço esse cliente? Então, ali surgiu, né, talvez a primeira discussão de tipo, será que realmente, né, eu preciso vestir a camisa da empresa ou eu preciso entender o meu consumidor para que ele, né, se interesse pela minha empresa? E quando entrou nessa discussão, também começou a entender que o cliente ele tinha várias facetas. Ele tinha vários perfis. Vários clientes. Vários clientes, né? E aí, a empresa, ela saiu daquele lugar de colocar que eu preciso ser, né, o cliente no centro para quem é o cliente que eu quero conquistar. Então, eu acho que hoje muitas empresas, elas praticam esse tipo, quem é o meu cliente, como que eu vou conquistar esse cliente, como que o meu produto vai de encontro à realidade desse cliente e que não vai, né, interferir naquilo que ele acredita, né, e naquilo que traz representatividade para ele. Hoje, talvez se eu pudesse dizer, acho que o grande problema e que as pessoas não conseguem identificar, principalmente nessa era digital que a gente está vivendo, é que existe muita mascaração. Então, quando você olha para uma organização na mídia, quando você olha para uma organização nas redes sociais, cara, é a coisa mais linda do mundo, né? Você fala, putz, que empresa inclusiva, que empresa bonita, nossa, olha os produtos. E é que a gente poderia citar vários casos que vão até fora da questão de diversidade. A gente poderia citar vários casos, que eu não preciso nem falar o nome, né? De grandes marcas, por exemplo, da moda, que quando entrou a era digital, descobriu que essas marcas faziam trabalho infantil. Então você estava usando uma roupa que uma criança de 7 anos estava criando, né? Estava costurando. Uhum. E isso com, tipo, 12 horas de trabalho. Eu passava ali 12 horas trabalhando, costurando. E a empresa ali na mídia, a coisa mais linda do mundo, né? Você, poxa, eu estou usando esta roupa. Então, quando isso vem, né? Começa a vir latente, em evidência, aí é onde que a gente começa a olhar e falar, poxa, espera aí, será que agora essa empresa realmente, né? Ela é uma empresa que eu tenho que ser cliente dela? Sim. Então são esses os pontos que eu acho que hoje nós estamos partindo para um momento em que há uma discussão, né? Mas eu vejo que as empresas ainda têm muita mascaração. E aí você pergunta assim, agora, como que a gente identifica isso, né? Eu acho que para além de olhar a empresa no que ela é para o comércio ou no que ela é para fora, você precisa entender e buscar conhecer essa empresa para dentro, né? Então, como que eu faço isso? Aí eu vou dar um exemplo meu. Del. Eu tava até conversando aqui, né, fora dos bastidores, porque tinha uma das pessoas que tava com uma camisa, né, e tinha um desenho indígena. E aí eu falei pra ela, ai, que lindo, você sabia que isso daqui é um desenho indígena, que cada símbolo desse representa alguma coisa? E aí ela falou assim, nossa, não, eu comprei porque achei bonito, né? Então você percebe de onde vem esse lugar. Então quando a gente quer entender se realmente a empresa ela está fazendo um trabalho efetivo, né? Ou caminhando numa jornada de um trabalho efetivo, é buscar conhecer essa organização para além da máscara que ela tem social, do comércio. Se eu perguntar assim, por exemplo, Rafa, sei lá, qual tipo de roupa você gosta de usar? Qual marca que você gosta de usar, né? E se o Rafa me der um exemplo, eu falo assim, tá, mas você sabe, tipo, quantas pessoas pretas tem que trabalham dentro dessa empresa, dessa marca? E como elas trabalham, percebe? Então acho que a gente tem que ir para além desse lugar do comercial, né? Falei demais, né? Eu falo demais, aí eu vou emendando um assunto no outro, a gente vai responder até outras perguntas. A gente sempre recebe feedback que a gente é prolixo e que a gente se interrompe. E que se perde às vezes no rolê, assim. Tá falando um negócio, vai pra outro, tá tudo bem. Porque acho que são camadas e camadas e camadas. Então você perguntou de marcas que eu gosto. E aí eu lembrei de uma específica. E, gente,
bem branca, obviamente, do ponto de vista Organizacional. eu não tenho tanto acesso, mas enfim, uma marca europeia, etc. Então a gente já parte desse princípio, e mesmo quando você olha o grupo de trabalho da loja. Mas para quem serve essa roupa? E Também. só serve pessoas magras. Também tem A essa numeração masculina vai até 54 e a feminina vai, acho que até 48. Você percebe esse lugar, né? E aí, se você olha para essa empresa, né, ela traz para o consumidor, né, o padrão que às vezes até a gente sabota, né? Tipo, eu Sim. preciso chegar. Eu preciso estar apto a usar essa roupa, né? E aí chega um momento que muitas das vezes eu já vi muitas pessoas de se colocarem no lugar da pessoa se adaptar à marca. Isso. E não é a um marca desejo, entender o corpo Oh, da pessoa. super. E no... Olha que coisa louca, né? É muito engraçado isso. porque a pressão pra Que você vai totalmente pertencer... de fora do que você falou, né? Da empresa olhar quem é o meu cliente. Não, é o cliente que tá se adaptando à marca, porque ela é tão incapaz de olhar o outro, né? De Sim. olhar a diversidade Sim. do mundo, que o cliente precisa se adaptar. Sim. Eu Quando tenho um você dado... olha- desculpa. Não, hoje é uma loucura. Quando você olha a foto da campanha, tem uma mulher negra. Uhum. E eu não acho que é uma marca que quer distanciar, obviamente, do público negro. Mas ela é magra. Sim. Sim. E só vai caber a roupa Não, na magra. mas tudo bem. E aí essa loja em questão, essa marca em questão, quando você entra na loja, existem pessoas pretas comprando lá dentro? Nunca vi. É Isso. ridículo. É esse lugar, Ela fica né? no É shopping ridículo. que basicamente não tem pessoas pretas. Mas você sabe que... E aí, deixa eu só fazer um Deixa, link, eu vou parar porque de assim, falar. ó, tem uma pesquisa que a gente viu aqui da PwC com o Instituto Locomotiva que diz o seguinte, que 53% dos entrevistados deixariam de comprar de uma empresa que não exibia responsabilidade social e 64% desses entrevistados disseram que pagariam até um pouco mais por um produto de uma empresa que apoia a diversidade. E aí isso diz muito sobre isso que a gente está falando. Talvez as empresas estejam pegando esses dados, entendendo que, putz, é importante eu exibir a minha responsabilidade social, e aí usa dessas ferramentas como publicidade, por exemplo, Uhum. para exibir uma responsabilidade social que às vezes não é a realidade interna da empresa. E aí o ponto que eu quero chegar é falta transparência das empresas, porque é muito fácil você criar uma campanha, difícil é você internamente conseguir internalizar os conceitos ali e mostrar para o mercado o que você está fazendo em termos organizacionais. E aí até tem um outro gancho aqui, que em 2023, em agosto, a B3, né, a nossa bolsa, anunciou um índice que chama aí Diversa, que foi o primeiro índice da América Latina, que colocava empresas listadas na bolsa apenas com diversidade de gênero e raça nos quadros de funcionários. E aí talvez eu acho que esse tipo de ação seja mais efetiva para a gente identificar o washing, porque aqui a gente está falando, cara, realmente quando essa empresa está dentro desse índice de diversidade é porque internamente ela está trabalhando diversidade e não externo só para publicidade para o consumidor ver, né? É porque geralmente as empresas estão dentro de um sanduíche de dois polos. As principais demandas de transformação que a gente enxerga, elas vêm a partir de demanda do cliente. O que enfim, não sei se é o ideal, mas o que é simplesmente um modo de sobrevivência a partir do momento que o diálogo do meu produto com uma sociedade, com grupos diferentes, vai me garantir algum tipo de perenidade. Mas aí quando tem a pressão do mercado financeiro, a gente começa a estreitar... Pressão dos dois lados. A pressão dos Mas dois a lados, pressão do né? mercado financeiro também é pela pressão do consumo. Porque o mercado financeiro só está dizendo para as empresas, olha só, o consumidor quer isso. Se você não fizer isso, você não vai ter faturamento. Para mim, você não me importa. Mas é que as demandas, Tudo gente... parte do consumidor. As demandas de diversidade, elas são mercadológicas. Sim. Total, Se total. tornam, né? Elas se tornam.